E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal. Estaremos dando início agora ao Plano de Estudo Doutorado, volume 4, do primeiro ano do ensino médio, semana 1. Tendo a proposta, então, aqui da nossa semana 1, trabalharemos aqui o conceito de educação, refletindo não só o ambiente escolar como educação formal, mas a educação de forma geral. Trabalhando aqui com o texto da professora e cientista social Liliane da Conceição Rosa da Silva, refletimos aqui, inicialmente, a primeira educação que nós recebemos. Nessa proposta, partimos que a educação tem a ver com aprender a andar e a falar, tem a ver com compreender e a produzir textos em uma determinada linguagem, no nosso caso, o português, tem a ver com o modo como aprendemos a manifestar nossos sentimentos, sonhos e gestos, palavras e imagens, tem a ver com como estabelecemos relações com as outras pessoas. Esses são apenas alguns exemplos para que você compreenda o seguinte: educação é algo muito amplo e é a partir dela que nós tornamos humanos, ou seja, que aprendemos tudo aquilo que nos caracteriza como humanos, visto que essa não é apenas uma condição biológica, sendo também, sobretudo, uma condição social. Essa introdução ela é fundamental para compreendermos que educação é além da questão da educação formal escolar. Apesar que analisaremos aqui muito sobre educação escolar, mas é importante entender que a educação escolar é só uma das características da educação, que na realidade ela é muito mais intensa fora do ambiente escolar, a partir das nossas relações sociais, seja no espaço familiar, nos grupos de amigos, grupos religiosos, grupos políticos, grupos de trabalho e entre outros ambientes que a gente tem convívio no nosso dia a dia. Trabalhamos aqui então com o tema educação escolar, é observar que a escola, como nós conhecemos, é fruto da sociedade moderna e do desenvolvimento do capitalismo. É do século XIX e XX, esse modelo de ensino que, de modo geral, tem como objetivo alfabetizar em línguas e em matemática e transmitir conteúdos desenvolvidos no campo das artes, da filosofia e das ciências naturais e humanas. A importância social da escola cresceu muito nesses últimos 3 séculos, de tal forma que, hoje, em grande parte do mundo, tem-se entendimento de que, por ela, devem passar todas as crianças, independente da classe social, raça ou gênero, a quem pertença. Nessa provocativa aqui, nós vamos observar que nós temos 3 realidades retratadas na imagem vista por vocês, que também segue para vocês no PET, na página 116, no qual nós retratamos aí 3 países distintos, a realidade um do outro, porém temos aí modelos muito parecidos da instituição escolar. Um ambiente onde nós temos a hierarquia do professor à frente dessa turma, no qual vemos crianças, representando aqui os estudantes, sentados em carteiras enfileiradas muitas vezes. É um retrato, um recorte para entender esse modelo de sistema educacional a partir da interferência do sistema de produção capitalismo na estrutura das instituições escolares. A seguir, vamos refletir aqui sobre dados de reflexões sobre a educação escolar no Brasil. É importante observarmos que no Brasil, a educação escolar é um direito social garantido pela Constituição Federal de 1988. Entende-se que ela é fundamental para o pleno desenvolvimento das pessoas enquanto cidadãos e cidadãos. Um direito a ser garantido pela família e pelo Estado. E é justamente o Estado, o ente responsável por organizar e manter as escolas públicas nos âmbitos federais, estaduais e municipais. No caso aqui do alunado que atingimos com esse vídeo, é voltado para a rede estadual. Nesse processo, a educação básica, oferecida gratuitamente pelo Estado, parte do ensino infantil, o ensino fundamental, dividido em anos iniciais, 1º ao 5º ano, e anos finais, de 6º ao 9º ano, e, por fim, o ensino médio, que é o público aqui em questão. Trazendo dados do IBGE, para o ano de 2018, 99,3% das crianças e adolescentes brasileiras com idade entre 6 a 14 anos tinham acesso aos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Mas nem sempre foi assim. E aí nós temos uma reflexão a partir dos dados
do gráfico abaixo. Trazendo essa distribuição da população por nível de educação, retratando aí o Brasil de 1960 a 1990, podemos observar aí um contexto mais desigual e sem a garantia básica da educação a todos. Se a gente pega aí a taxa de analfabetismo entre esses anos de 60, 70, 80 e 90, percebemos que houve uma queda significativa. Nós temos que refletir que, claro, esses dados ainda melhoraram ainda bastante comparado aos anos 2000 e os anos 2010, e podemos perceber ainda que há sim uma grande necessidade de grandes investimentos para que esses dados ainda melhorem. Mesmo com os avanços, com a queda do analfabetismo no país, ainda o nível de escolaridade ainda é baixo. Comparando, por exemplo, o número de pessoas que concluíram o ensino fundamental, por exemplo, ao concluir o ensino médio, concluindo toda essa etapa do ensino básico, do fundamental ao médio, fundamental 1 ao médio, vamos observar que, por mais que houve um aumento significativo, a população que passou pelo ensino fundamental e concluiu o ensino médio ainda é um número bastante baixo. Por exemplo, em 1990, chegava a menos de 15% da população. Claro que, se a gente trabalhar com esses dados hoje, vão ter dados muito melhores, mas é uma realidade que impacta ainda na educação de hoje. Por quê? Esse público dos anos 60 aos anos 90, hoje, muitas vezes, tem responsabilidade por uma criança na educação, seja como avós, seja como pais. Se ele tem baixo índice de escolaridade, também tem um impacto na vida da formação daquela criança, porque o acompanhamento em casa também é importante. Aquela criança e adolescente que está aí no processo de educação hoje, ele não tem um acompanhamento em casa, porque muitas vezes ainda tem os dados que apontam que seus responsáveis, avós, pais, têm baixa escolaridade ou escolaridade nenhuma, né, são analfabetos, isso também vai gerar impactos. E a gente observa aí também um número bem interessante sobre o ensino superior, que é um impacto também intenso na nossa realidade de acesso. Claro que houve uma melhora significativa também, porém, a gente tem a observar como esse acesso ainda é baixo na realidade brasileira. Claro também que se deve aos índices baixos também da conclusão do ensino médio. Educação escolar e construção de conhecimentos. Essa provocativa aqui nos traz reflexões diante o sentido do direito à educação formal. E refletir essa questão, refletir qual a necessidade, né? Onde muitas vezes, dentro de um senso comum, as pessoas se questionam: para que escola? Para que eu preciso disso? Para que eu preciso me preparar para uma prova de tal disciplina? É algo para refletirmos uma questão de uma luta social, histórica, por acesso a esse direito. Se a gente faz uma análise histórica sobre o acesso à educação formal, à educação escolarizada, a gente vai perceber que, ao longo do tempo, essa educação era limitada. A gente vai perceber que essa educação ela deixou de ser apenas de um público que tem privilégios na sociedade, que tem poderes requisitivos, poderes políticos na sociedade, e passou também a ser das classes mais oprimidas, muitas vezes, na sociedade. Mas um ponto importante para também refletirmos aqui é que não basta ter apenas o acesso à educação básica como esse direito garantido, mas que essa educação básica também seja garantia de qualidade, seja garantia de oportunidade de vida para os indivíduos. Porque se a gente faz uma análise da nossa sociedade, principalmente refletindo na sociedade moderna capitalista, a educação é o fator que ainda mais contribui para quebrar as desigualdades sociais. A partir da educação, as oportunidades acabam se dando muito mais do que sem essa condição de educação. Se a gente analisar os dados, por exemplo, vamos deparar, por exemplo, que boa parte da população de baixa renda, de acesso de trabalhos precários, também tem baixa escolaridade. E boa parte da população que tem altos salários, melhores qualidades de trabalho, vão ter melhores escolaridades. É só um exemplo para refletirmos aqui em questão. Então, entender essa questão e discutir essa questão sobre educação, temos que entender aqui também o papel e a importância da escola como um espaço de sociabilidade e estabelecimento de veículos. Na escola, formamos laços de afetos, fazemos amigos e aprendemos a conviver com quem é diferente de nós. No ambiente escolar, se estabelece relações dos mais diversos formatos e conteúdos, harmônicos, divertidas ou tristes e violentas. Na escola, podemos ser acolhidos e acolhidas e, nesse caso, sentir bem pertencentes a algo,
ou pelo contrário, podemos ser excluídos e com isso nos sentirmos sozinhos e felizes. Ambas as situações produzem efeitos sobre a nossa autoestima e autoconfiança e sobre os projetos que desenhamos ou deixamos de desenhar para a nossa vida. Lembrando sempre que, do mesmo modo como podemos ser acolhidos e ou excluídos, nós também acolhemos e ou excluímos as ou os colegas. Outro ponto que também é importante falarmos é relações entre estudantes e professores. É comum encontrarmos relatos de agressões verbais e físicas, proferidas ora por alunos ou alunas, ora por professores ou professoras, e que produzem efeitos terríveis em quem as sofre, dando que a pessoa agredida sente humilhada, desvalorizada e desrespeitada. Entretanto, também é comum que encontremos relatos de ajuda mútua, incentivo em que estudantes e professores se encorajem mutuamente. Essas são possibilidades das relações e devemos nos atentar a elas. Assim, refletimos que a escola é um lugar de encontro. É importante que possamos pensar no papel que ela tem desempenhado na formação de quem somos e dos valores que defendemos. Como lidamos com as diferenças de gênero, idade, raça, religião, território geográfico e pertencimento cultural que habitam o ambiente escolar. Como somos tratados em relação à nossa especificidade. Como a escola está nos formando para lidar com essas diferenças nos mais diversos espaços sociais. E assim, nós temos uma grande reflexão no campo da sociologia da educação. Algumas dicas aí para vocês na página 119 do PET, traz aí vídeos para vocês saberem mais. Uma grande dica que inclusive traz para vocês é o documentário Pro Dia Nascer Feliz. Peço a vocês, se tiver a oportunidade, assista esse documentário, reflita as personagens reais que são tratadas ali. Inclusive, tem um relato bem interessante de uma jovem desse documentário que anos depois apareceu uma outra reportagem falando da experiência que foi para ela participar do documentário e o incentivo que o documentário deu para ela se tornar hoje uma cineasta, produzindo hoje, inclusive, vídeos com temáticas bastante interessantes. Pessoal, segue agora as orientações das atividades da semana 1. Como teremos apenas uma questão única aí, que é uma produção de texto de mínimo 5, máximo 15 linhas, segue aí um modelo para vocês de gabarito, para que vocês tenham aí uma base. Então vamos lá para a proposta da questão. A questão é: a partir das leituras, diante semanas de suas memórias sobre sua vivência na escola, escreva um texto de 5 a 15 linhas respondendo as seguintes questões. Então, vocês vão refletir as questões que seguem, que eu vou falar aí para vocês, e vocês vão refletir essas 3 questões e produzir esse pequeno texto. Primeiro ponto: como você avalia o papel da escola na sua vida e na organização da sociedade onde você se encontra inserida ou inserido. Segundo ponto: como a escola influenciou na construção de quem você é. Ponto 3: qual a relação entre aquilo que você aprende na escola e o mundo que te rodeia. Então, gente, busquem aqui trazer a experiência suas em relação ao espaço e à instituição escolar, entendendo que a escola não só é o ambiente de aprendizado de conteúdos como matemática, português, sociologia, entender as relações sociais que vocês têm nesse ambiente, com colegas, professores, servidores, em modo geral, e busquem nessa interação social, que é o ambiente escolar, de aprendizado e de sociabilidade, refletir cada questão desta, entender qual ponto positivo e negativo também que ela exerce sobre você. Porque a escola, ao mesmo tempo que ela pode trazer vários fatores positivos na formação, na transformação dos indivíduos, mas ela também pode trazer pontos negativos, infelizmente, a partir principalmente de violências simbólicas que acontecem no ambiente escolar. Então, tragam essas vivências, tragam esses relatos de vida para responder essa questão que se segue. Peço a vocês que vejam aí, no final do vídeo, uma explicação como enviar as atividades no final das 4 semanas. Peço também a vocês que acessem aí também uma playlist com outros vídeos do PET Sociologia. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!